Vamos analisar agora um sistema radial, tá? Com geração térmica. Então, aqui para o cilindro, a gente vai fazer uma pequena distinção do que a gente estudou lá em sistema radial, né, na aula passada. Tá? Lá, a análise era considerando um cilindro oco. A temperatura da superfície interna era mantida por algum mecanismo, né, algum fluido que passava ali dentro, seja o que fosse. Mas eu não tinha a transferência de calor exatamente do centro da minha parede, do centro do meu cilindro, para a superfície externa, certo? Até porque esse tipo de situação não é tão factível, vamos colocar assim, porque eu não tenho como manter essa temperatura no centro num certo valor, né? A não ser que eu esteja, de alguma forma, gerando calor ali no meio. Se eu não tiver uma geração de calor só naquela região central, não tem como eu manter a transferência de calor diretamente do centro para a superfície. Né? Eu preciso ter algum modo de manter aquela temperatura, né, aquela energia térmica naquela região para fazer meu sistema ser permanente. Então, num sistema cilíndrico, se ele tivesse só exposto ao fluido frio, a tendência aqui dentro é que eu tivesse ou a mesma temperatura na direção radial, certo? Ou então, numa situação mais real, como vai haver a troca e esse fluido que está passando por fora vai sofrer modificação de temperatura também, eu ter uma diferença entre a parte que está de frente para o vento, para esse fluido frio, e a que está mais na direção oposta, né? E aí tem uma troca por condução, né, de uma região para outra. Aquela situação que a gente viu na aula passada, ela se aplica basicamente para sistemas ocos, né, para uma casca cilíndrica. Tá? Para um cilindro sólido, aí faz mais sentido a gente analisar uma situação com geração térmica. Né? Então, eu tenho esse meu cilindro, e aí ele tem, por algum mecanismo, uma geração de calor ali dentro. Esse cilindro está colocado de forma que eu tenha um escoamento cruzado a ele, né, por esse fluido que tem uma temperatura mais baixa, por esse fluido frio. E aí, por causa disso, eu vou ter calor sendo trocado, né, do cilindro para o fluido. Tá? E aí, como eu tenho geração, vai acontecer algo parecido com o que aconteceu com o parede plano. Né? Eu vou ter uma região de maior temperatura, maior energia térmica, e essa energia térmica vai se reduzindo em direção à superfície externa, né, onde eu tenho a troca ali por convecção com o ar. No caso do cilindro, essa região de maior temperatura, ela vai ser obrigatoriamente no centro, tá? Porque ao longo de toda a superfície, vou ter a mesma temperatura, não tem como eu não ter, certo? Por causa dessa geração, e porque eu estou considerando que ela está imersa no fluido, e esse fluido está trocando calor de forma igual. Então, essa distribuição de temperatura, ela tem seu ponto de inflexão no centro, tá? Se a gente pegar assim ao longo do diâmetro, né? Quando a gente olha para a equação geral, vamos fazer as mesmas considerações que a gente já fez, né? A troca de calor vai ser unidirecional, no caso aqui na direção radial, regime é permanente e meu sistema é homogêneo, então a condutividade é constante. Então vai ser anulado o termo nas direções φ e z e o termo relacionado à transiência. A equação geral assume essa forma, um pouco semelhante, né, com o que a gente viu ali na parede plana, tá? Mas aí eu vou pegar uma solução geral para resolver essa equação diferencial. Essa solução geral, ela tem essa forma que está aí, né? Então, menos q ponto r ao quadrado sobre 4k mais C1 ln de R mais C2. Okay? Então, já tem uma diferença da solução geral, né? Na passada, não era uma solução logarítmica, aqui já é. Certo? A equação diferencial que a gente viu também era de segunda ordem, então eu vou ter que pegar duas condições de contorno, certo?
As condições que a gente vai adotar aqui, elas são um pouco diferentes das que a gente já adotou. Então, uma primeira, que é até mais óbvia para a gente, seria o que está marcado aqui como 2, né? Seria pegar no raio externo, que eu estou chamando de R0, a temperatura que está lá, né? Que vai ser minha temperatura TS. Tá? Então, a temperatura para R0, R igual a R0, é TS. A segunda condição de contorno, ela é menos óbvia para a gente adotar, mas ela parte da ideia que eu falei para vocês, de que a distribuição de temperatura, né, a curva de temperatura ao longo do diâmetro desse meu cilindro, ela vai ser simétrica. Né? Eu vou ter meu ponto de inflexão exatamente no centro desse meu diâmetro. Tá? Então, em R igual a zero, eu tenho um ponto de inflexão. Né? A curva, a temperatura, ela vem aumentando, né, da superfície esquerda, vamos botar assim, que está em contato aí com o fluido, até um valor de máximo e depois diminui. Então, nesse ponto de inflexão, a derivada da temperatura com um raio é igual a zero, né, que é o ponto de inflexão. Então, essa vai ser a segunda condição de contorno. Para R igual a zero, derivada da temperatura em R é igual a zero. Então, vou substituir essas duas situações na solução geral, vou ter um sistema de duas equações, duas incógnitas, né, C1 e C2. Resolvo e encontro C1 igual a zero, certo? E C2 igual a TS mais Q ponto R0 ao quadrado sobre 4K. Substituindo esses dois termos na equação da solução geral, a gente chega nessa expressão aí de baixo. Então, Q ponto sobre 4K, que multiplica R0 ao quadrado menos R ao quadrado, mais TS, certo? Então, aqui é uma equação quadrática, de novo, né? Segundo grau, né? Tem um comportamento de uma parábola, e novamente uma parábola voltada para baixo, porque o R tem o sinal negativo. Então, a partir daquela equação de temperatura, eu vou substituir na lei de Fourier para encontrar a taxa, né? Tanto taxa quanto fluxo, que é o nosso objetivo. Certo? Quando eu faço isso para a taxa, eu encontro Q ponto π vezes L vezes R ao quadrado. Né? Para encontrar o fluxo, aí eu divido pela área. Né? O 2π R vezes L, aí vai cancelar π, L no R, vai ficar Q ponto vezes R sobre 2. Então, isso aí seria o fluxo de calor por condução em cilindro com geração de calor, né? Cilindro sólido. Tá? E aí, nos dois casos, eu tenho a dependência com R. Né? No caso da taxa, ela varia de forma quadrática, né? Enquanto que para o fluxo ele varia de forma linear. Pronto, uma situação com tubo de geração, aí o que eu faço é seguir a mesma lógica que a gente fez, só que eu vou adotar condições de contorno diferentes. Certo? Então, em vez de eu usar a temperatura em R0, né, e a derivada da temperatura em R igual a zero, eu vou pegar simplesmente as temperaturas em R1 e R2. Foi a mesma coisa que eu fiz na aula passada, certo? Então, quando eu pego essas condições de contorno na solução geral e resolvo, a gente fica com essa equação de temperatura que está aí, né, a primeira, que é bem mais complexa do que a gente já viu. Né? Até porque o sistema, querendo ou não, é um sistema mais complicado, porque eu não vou ter simplesmente uma simetria, né, dessa distribuição de temperatura em relação ao centro do cilindro. Né? Agora, eu vou ter essa distribuição de temperatura nessa espessura, né, na distância entre R1 e R2. E a maneira como ela vai acontecer vai depender da própria diferença de temperatura, né, da maneira como o calor está sendo trocado ali, e também a quantidade de energia que é gerada e de quão mais próxima ela vai estar dessa região de maior temperatura, né? Aquele deslocamento que a gente vê na parede plana. Então, isso faz com que o formato dessa curva seja bem mais complexo do que ele numa situação do cilindro sólido, né? Não de um tubo. Tá? Mas
a partir da temperatura eu consigo achar taxa e fluxo, né, que são essas equações que estão aí embaixo. Certo? Então, falando aí de sistemas radiais, né, vamos analisar uma esfera. Né? Eu também posso ter a condução com geração a partir de uma esfera. A análise em si vai ser bem próxima do cilindro sólido, né? Os sensores de contorno que eu vou adotar são até as mesmas. Então, em R0 eu vou ter uma temperatura TS e ali no centro eu vou ter um ponto de inflexão. Então, dt dr vai ser igual a zero. Então, quando eu uso as condições de contorno para resolver a solução geral, né, encontro aqui as constantes e substituo na equação, a gente chega nessa expressão que está mostrada para vocês. Tá? E aí, usando essa equação de temperatura para calcular a taxa e o fluxo, a gente tem essa expressão de baixo, certo? Que seria adotada. Então, a taxa é Q ponto 4πr ao cubo sobre 3 e o fluxo Q ponto R sobre 3. Tá? É uma característica que é comum a todas essas situações que a gente viu, né, com geração, é que eu sempre tenho a dependência do rádio, né, seja para taxa, seja para fluxo. Tá? Em uma situação dessa, eu consigo fazer análise de circuito térmico. Para uma situação de casca esférica, né, com geração de calor, então dentro é oco, certo? E aí eu teria calor sendo gerado ali. Eu vou adotar como condição de contorno as temperaturas, TS1 para R1 e TS2 para R2, e aí, fazendo todo esse mesmo procedimento que a gente já vem fazendo, eu fico com essas equações. Né? Equação de temperatura, equação de taxa e equação de fluxo, certo?